chamar nossos convidados também, os deputados Kim Kataguiri e também o Júnior Amaral, estão com a gente já vou colocar eles no telão. E a primeira pergunta vai para você, Kim. Vocês estão aqui na tela. Primeiro, muito obrigado pela participação dos dois deputados aqui com a gente no Tá na Roda. Kim, sobre essa situação, né, do discurso do Lula, o Bolsonaro já deixou claro que vai processá-lo, uma reação diante das fake news ditas aí nesse discurso e um mico que se torna não só nacional, né, Kim? É internacional, porque a gente tem um presidente que não tem noção da população do seu país, porque chegou-se a tentar explicar. Não, ele confundiu 700 mil. Se ele tivesse confundido, ele não falaria logo depois 300 milhões. Ele confundiu sim, mas ele não tinha ideia da população do Brasil. A gente tem um presidente hoje que ele nem sabe o que ele fala. O que falar sobre esse discurso? E a pergunta também, será que ele seria autuado pelas fake news? Ou será que o PL das fake news, como chama a esquerda, só está aí como uma tentativa descarada de calar uma oposição? E outra, de calar também jovens como você, o Arthur Doval que está aqui, o Júnior Amaral. Por quê? Porque hoje jovens que não têm esse capital que os antigos políticos tinham, porque antes só ganhava na política, só era eleito quem tinha muita grana para fazer campanha. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a internet, as redes sociais democratizaram a política. Um jovem que não tem fortuna para fazer campanha, ele pode ser eleito se ele tiver engajamento nas redes sociais, Kim. Perfeito. Bom, primeiro, cumprimentar, né, todos que estão aí na bancada, cumprimentar o colega deputado Júnior Amaral e dizer que Lula é um mentiroso compulsivo e eu já acionei por dezenas de vezes integrantes do governo Lula no Ministério da Verdade e nunca eles foram punidos, deixando muito claro que a intenção do Ministério da Verdade, a intenção do PL da censura é perseguir adversários políticos, não é combater notícia falsa, não é combater... Aliás, eles têm um discurso tão sujo e tão sórdido que eles usam os ataques nas escolas para justificar o PL da censura, como se o PL da censura fosse resolver problema de ataque em escola. Eles que sempre foram a favor de afrouxamento de legislação penal, eles que sempre foram a favor do chamado, né, abolicionismo, de você liberar geral o máximo possível de criminosos, principalmente aqueles criminosos que cometem crimes que eles dizem de penas abaixo de 8, de 7 anos, mas que podem ter, inclusive, ter cometido homicídio dentro dessa pena, né? Então, é de uma hipocrisia gigantesca, não se trata de punição em relação à notícia falsa, eles não são punidos em relação a isso, e as decisões do ministro Alexandre de Moraes deixam isso muito claro, né? O Código de Processo Penal, o Código Penal, foi tudo jogado no lixo. Uma coisa básica, uma coisa fundamental do direito penal, né? O inquérito é a primeira fase. O inquérito, o que é? É uma fase de investigação. Acontece um crime, eu abro um inquérito. Como é que a questão do posicionamento das redes sociais em relação ao PL da censura foi incluído num inquérito que já existia? Porque o inquérito foi feito para investigar o passado. Acontece o crime, abre o inquérito. Como é que já tinha um inquérito aberto e você coloca o inquérito aberto num crime que aconteceu agora? Isso não existe, isso é absolutamente ilegal, inconstitucional. Isso é coisa de estado de exceção, para você ver o nível de perseguição com a colaboração do Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional absolutamente acovardado para fazer o enfrentamento, defender suas prerrogativas e defender o Estado Democrático de Direito. Em suma, PL da censura não foi feito para combater notícia falsa, fala muito mais em regulamentação de rede social. Assim, você tem ali mais de 40 artigos, né? E 25 desses artigos tratam de publicidade. Ah, peraí, não é para combater notícia falsa, não é para combater crime? Por que você está regulamentando a rede social do ponto de vista da publicidade? Por que você está deixando mais de 20 pontos para serem regulamentados pelo Executivo? Se, na verdade, a legislação deveria ser forte o suficiente e dar autonomia o suficiente para um ente independente e não político combater notícias falsas. Tudo se desenha e, infelizmente, com a colaboração do Supremo Tribunal Federal, para uma perseguição do governo Lula contra aqueles que o criticam.